Quarentena musical, já passamos da marca de 30 lives e hoje nós vamos receber a Carol Panese. Estou esperando aqui o pessoal ir entrando. Mano, 30 lives é tanta coisa. É bastante coisa. Fico muito feliz. E aí, quem já está por aqui? Alô, vou até deixar um fixado aqui rapidinho pra quem for entrando na live. Olha quanta gente chegando. Boa tarde, boa tarde. Eu só fixando um comentário aqui pra quem for entrando na live poder saber. Que senão eu esqueço, se eu deixar pra pôr depois. Olha, escrevi aqui. E a Carol já está por aqui. Conforme quem for entrando, já vai compartilhando a nossa live para mais pessoas poderem participar. E eu acho que eu já vou chamar a nossa convidada pra gente não perder tempo, porque 1 hora é muito pouco para conversar sobre essa mulher incrível. Já vou... Não esqueçam de ir compartilhando, pessoal. Oi, Ana, Cassiano, Tiffany. Uma alegria estar aqui. Oi, Bem-vinda! E aí? Giovana, tudo bem? Tudo? O vídeo tá carregando pra mim ainda. Ah, agora O meu? apareceu. É, agora, quer dizer, tá aparecendo ainda. Como tá a É, conexão? Tá rolando? vou pedir pra quem nos comentários poderem ir falando como tá o áudio, como é que tá o vídeo. O pessoal avisa se tá tranquilo ou não, não sei. Eu acho que aqui tá tudo preto, sabe? Tá tipo Pra um você, quadrado tá preto. preto? Nossa, É, pra eu mim não tá sei. perfeito. Então eu vou sair e vou entrar de novo pra ver Ah, se é tá algum bom. bug, tá? Acho que melhora. E bem-vindos, pessoal. A gente tá. Nossa convidada já está entrando. É que a imagem estava travada. Mas bem-vindos. Agora Deu certo? foi! Aê! Bem-vinda! Muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente agradece Oh, prazer é bastante meu. o Obrigada pelo convite. convite. É, não, muito bom estar aqui com você. Espero que você esteja bem, né, Hoje é quinta, né? Nessa quinta-feira. Tava um sol bonito hoje, né? Sim. E você E tá aí, como é bem? que... Ah, estou bem, estou bem. Como é que tá sendo a sua quarentena aí? Tá sendo muita coisa, né? Muita coisa. Eu já tô na terceira mudança de casa durante a quarentena. Não, porque, Nossa. enfim, eu passei, não estava programada para estar no Rio de Janeiro, né? E aí, enfim, a quarentena deu essa bagunçada toda. Mas está tudo bem, saúde, né? Que é o mais importante no momento. E agora eu estou num lugar bem bonito. Aqui tá escuro aqui já, não dá para ver. Vocês estão vendo Ah, a eu luz tá acho que eu boa? vi. Você postou foto dos vídeos dos passarinhos, né? Agora eu estou num lugar legal, com natureza, então mais Caraca. tranquilo. Ah, não, mas como é que é se mudar no meio da quarentena, tá? Na É verdade, foi diferente. tranquilo, porque eu não fiz mudança de levar eletrodoméstico, nada disso. É só mochila nas costas e Ah, entendi. mochila e instrumentos, né? Uhum. E aí, e como é que tá a música nesse momento? Eu tô estudando muito, assim, de não estudando exatamente técnica, né? Mas tô compondo muito, eu bolei um curso de improvisação durante a quarentena. Esse foi fruto da quarentena. Comecei um trabalho energético também muito forte, também fruto da quarentena. Na verdade, a quarentena me fez vários chamados, assim, sabe? Vários, me levou para vários lugares assim que eu já tinha que estar. E aí a quarentena meio que forçou isso e essa é a parte boa, né? A Uhum. parte Ah, ruim todo mundo sabe, né? A tem parte que ruim não focar na precisa a parte gente boa. ficar. Vamos falar da parte boa, porque a parte ruim todo mundo sabe, tá todo mundo vivendo, né? Não tem a parte que é difícil para todo mundo. Morrendo de saudade de tocar no palco, né? De tocar com pessoas. Isso É, tá,
A né? É parte boa é dolorido. poder estar aqui, né? Tipo, até meio por distância, conhecendo as pessoas e Exatamente. você Várias tá. conexões. É, você tá compartilhando o seu trabalho, os seus cursos são ótimos. Eu já fiz até um aulão seu, eu achei incrível tudo. Ai, que É legal. muito bom você estar compartilhando isso, é muito rico, sabe? É muito bom. É, os aulões também fruto da quarentena. Também. Eu não A tinha gente, tempo antes de fazer isso, né? E aí, com a quarentena, mudou tudo, né? O tempo mudou. Aí eu comecei a, nossa, então vamos compartilhar, né? não, exatamente. A gente vai ficando mais fortes, nós vamos ficando É, mais fortes e depois que tudo acabar vai ser tudo diferente, isso que importa. que a gente passe esse momento para uma transformação necessária interna, que a gente precisa fazer, que a gente precisa que quando as coisas voltarem não ao normal, porque e nem quero que volte ao normal, porque aquele normal, acho que a gente está acordando que aquilo que a gente vivia não era uma coisa bacana, não era um normal legal, né? Então, o Digão tá escrevendo aqui, saudade também, meu querido, muita saudade, viu? Então, é isso, que a gente possa se fortalecer, olhar para dentro e ver toda a transformação que a gente precisa fazer para poder, quando isso se estabilizar, a gente chegar num lugar diferente, num lugar bacana, sabe? Uhum. Nossa, exatamente. O que você falou é muito importante. O normal não estava normal, senão a gente não estava Não aqui tava. hoje, né? A gente só está percebendo quantas pessoas já estavam desconectadas, né? Agora que a gente está obrigado a ser desconectado, né? Tipo, Sim, se conectar com nós mesmos nesse momento. É muito importante. muito Ah, importante. um beijo pro Digão também. Ele já fez uma live aqui com a gente. Foi muito bom. Ah, legal. Teve uma Música aqui incrível, muito. coração gigante, né? Quem sabe quando a quarentena acabar, todo mundo se encontre. Eu espero que Ah, sim. com certeza. A gente vai ter que fazer todos esses encontros virtuais, que essas conexões novas que a gente vai ter que dar um jeito de quando passar isso a gente tá junto, né? Tocar junto, fazer as palestras ao vivo com as pessoas junto, né? Isso Com vai acontecer. certeza. Vamos, Carol, titio, eu tava... a sua história é muito bonita, assim, sabe? O seu começo na música, os seus primeiros contatos. Conta um pouco pra gente, assim, desde criança, como é que foi a sua relação com a música e como ela começou a se transformar quando você entrou pela primeira vez no conservatório. Bom, minha relação com a música vem de família, né? Meus pais não são músicos, mas meu pai é compositor, toca violão, ama muito assim a música, né? Então, e ele tocava desde que eu era bebezinha, tocava violão, cantava, a gente cantava junto, né? Aquelas músicas do Vinícius de Moraes, aquele ambiente lúdico, foi muito bom assim, essa cantava com ele. Minha mãe tocava piano. Mas minha mãe minha mãe tocou menos do que ele. Tocava, teve uma época que ela parou e depois teve uma época que ela voltou. Meu pai nunca parou assim de tocar violão, então era o tempo inteiro a música estava presente, né? Não tinha como. E aí quando eu fiz, ai meu Deus, 11 eu acho, 11 anos, eu falei, eu quero estudar, tinha o piano, né, da minha mãe em casa e ficava fechado porque a minha mãe já não estava estudando e tal. E aí ela falou, eu falei, eu quero estudar piano. Uma prima minha que morava fora veio passar as férias aqui comigo no Brasil e aí ela me ensinou uma espécie de. E aí eu falei, nossa, eu quero aprender, né? E aí eu comecei a tocar, peguei tudo que ela tinha me passado e aí quando ela foi embora eu falei, bom, agora eu preciso me aprofundar, né? E aí meus pais me colocaram no conservatório e foi muito legal, assim, foi muito importante essa formação do conservatório, porque eu tive muitos bons professores lá, então eu fiz o curso técnico em piano, e tive uma prática muito interessante de coral, que mais? Violino, eu conheci através desse. Era um curso que você fazia vários instrumentos, você passava a tarde lá no conservatório. E aí tinha a teoria, história da música, coral e o segundo instrumento, o instrumento principal e o segundo instrumento. E aí o meu segundo instrumento era o violino.
Mas é Eu parecido passei com o por modelo outras. que a gente tem lá no Quarteirão da Música. A gente também escolhe o instrumento principal e o complementar. É É muito desse jeito. legal isso, né? É, o meu principal é o teclado e o meu complementar é a percussão. Então, eu gosto da relação que tem, né? Um instrumento com o outro, você relacionar aquilo. Super, né? O teclado é um instrumento de percussão, né? O Então, piano é um eu sou instrumento. muito percussionista. Ai. Não, e você tinha o violino como seu instrumento complementar. E você, Isso. como uma multi-instrumentista, você não tem essa questão de, ai, eu gosto mais desse instrumento do que o do outro, ou você tem assim, tipo, todos são iguais pra você? Não, nem todos são iguais e também não é uma ordem de gosto mais de um e gosto menos de outro. Eles têm lugares diferentes no meu coração, assim, mas todos são muito importantes mas assim, o piano, o teclado, né, a harmonia é uma coisa que é muito importante para mim. Eu me conecto muito, então eu componho 90% das coisas que eu faço, que eu componho, que eu arranjo, são usando o piano. É muito inspirador. Não que os outros não sejam, também são, mas a harmonia tem um lugar, assim, né, no meu coração. E o violino é o meu xodó também. Nossa, não, é como se fosse um outro braço, né, já. Eu não me imagino sem esses instrumentos. O trompete, o flugel, como chegaram depois na minha vida, eu uso mais pontualmente. No show eu sempre tocava, né, um flugel, no show, no meu trabalho, né, autoral. Mas eu acabo tocando menos eles, mas adoro, né? Também tenho a mesma paixão, assim, mas acaba tendo menos frequência, né, de uso, um pouco. Sim, nada. É igual aquela relação de mãe, né? Você gosta de uma coisa em cada e você ama todos que fazem parte de você, né? Então, Sim. totalmente. E no conservatório você estudava música erudita ou popular? Na verdade, foi engraçado, porque assim, eu tinha um programa, eu fiz o curso técnico, então era um programa erudito. Mas dentro do programa erudito, eu fiz o máximo que deu das coisas mais. Assim, toquei Vila Lobos, é erudito, mas tinha já algumas características já, né, mais chegada no popular. Toquei uns compositores brasileiros, então eu sempre, de vez em quando, vai ter uma interação dos insetos aqui, é normal. Quero participar. Eles querem participar. É, Então, até me perdi. Você estava falando que você estudava os compositores brasileiros, era uma coisa Isso, então no erudita, mas conservatório, assim, da música erudita. E no violino, eu comecei pelo método Suzuki, e que é música erudita, mas é de um jeito diferente também. Não é uma coisa, né? Era uma coisa lúdica, tinha várias interações, era bem interessante. E aí depois alguém falou em efeitos especiais. Aqui é cheio de efeitos especiais. Daqui a pouco rola uns barulhos. efeito de luzes, de aviões, mosquitos. E olha que eu fechei tudo, né, para poder ter menos efeitos. Não, é bom improvisar. Mas aí foi isso. Eu tocava música erudita, mas assim, nunca fiz, por exemplo, repertório de música erudita no violino, entendeu? Porque logo quando eu saí do conservatório, eu já não tive mais contato com essa música erudita, né? Quer dizer, com a música clássica, com esse outro viés, né? Então, eu tive sim aulas de violino com um professor erudito, que é o Bernardo Bessler, era um grande professor, mas a gente não fazia repertório, porque não dava tempo. Eu queria tocar popular, então eu não conseguia tempo né, de fazer os dois repertórios bem, né, aprofundar, porque aí quando você entra na música popular, não é só você tem que pegar a parte harmônica, você tem que pegar a parte rítmica, aí os estilos, você tem que começar a entrar, né? O forró, aí o samba, aí o choro, aí o frevo, é infinito. Aí você vai entrando, que nem na música erudita também, tem todas as. Também é infinito. Então, para você, não que não possa se fazer as duas coisas bem, mas eu tive que optar por um caminho que era o que
batia mais no meu coração. E aí eu acabei indo. Uhum. Ai, não, mas a busca assim que você tinha pela música, estudar a música popular, tem a ver com a busca pela sua identidade, né? Pelo seu som, o que que você gostava, né? Sim, do que eu gostava de tocar, né? Assim, do que eu sempre me senti mais à vontade com a música popular. E quando eu ouvia, assim, umas harmonias, né? Umas coisas, eu ficava, nossa, era uma coisa que eu gosto muito de música erudita também, mas eu não queria passar a vida estudando para tocar música erudita, né? Eu queria tocar música popular. Para mim era um mistério, assim. E aí foi quando eu conheci o Itiberê Zuarg, quando eu estava saindo do conservatório, me formando nesse curso técnico. E aí eu conheci o Itiberê, que é o grande maestro, multi-instrumentista, baixista do Hermeto Pascoal há 40 anos, sei lá, há muitos anos. E aí eu entrei para a oficina dele, e logo depois entrei para o trabalho dele, que na época se chamava Itiberê Orquestra Família. E ali abriu assim o mundo. Quando eu já entrei na oficina, ele começou a tocar, compor, né? Ele compunha pra gente na hora, assim, e aí aquilo já me deu um estalo, eu falei, ai, achei meu bando, sabe? Foi um mestrado para você, né? Uma forma, Foi, uma vivência foi, na muito. verdade foi tudo, foi uma faculdade, um mestrado, porque eu não fiz a academia, né? Não fiz faculdade da maneira. Fiz, mas não me formei, não tenho diploma, porque não dá, por causa disso, não dava tempo. Eu tinha que fazer. A vida é feita de escolhas, né? Foco, desejo, foco e aí a gente tem que fazer escolhas, né? Não dá pra gente fazer tudo. E como foi esse tempo? Você ficou 7 anos na monitoria, né, da oficina de música Eu fiquei, universal. eu fiquei 13 anos com ele no trabalho profissional dele, na orquestra, né? Foram 13 anos. Muita coisa aconteceu nesses 13 anos, assim, e foi meio que dedicado ali, né, no projeto dele. Gravei CDs, DVD com ele, acho que foi 2 ou 3 CDs, já nem lembro tanto. Acho que foram 1, 2, 3, enfim. E, e foi muito tempo. E depois eu me tornei monitora das oficinas da música universal, que o Tiberê ministrava toda semana. Agora eu acho que ele não faz mais toda semana, ele faz as oficinas de férias e tal. Mas antes, o Rio de Janeiro foi muito privilegiado com isso, porque tinha lá a oficina do Tiberê toda semana. E aí, que foi como eu entrei, como eu conheci ele. A partir da oficina, ele me levou para o trabalho profissional dele e depois eu me tornei monitora e fiquei 7 anos com ele. Caraca. Né? Não, isso é muito. Esse processo, essa vivência deve ter sido único, né? Tipo, tem algumas, assim, experiências mais marcantes pra você que você fica, poxa, foi aquela vez que me deu aquele clique, assim, durante esse tempo. Olha, tiveram, assim, foram muitas vezes. Não, eu não sei dizer o mais marcante. Talvez a coisa mais marcante tenha sido no início, porque quando eu entrei, assim, como se tivesse tirado um véu, assim, sabe? Descortinaram assim o mundo. E aí eu comecei a enxergar um monte de colorido, um monte de coisa que eu já sentia intuitivamente na minha alma, mas que eu não tinha aqui, sabe? E aí foi um jeito que eu vi, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, eu quero tocar esses acordes. Sabe? Eu me identificava muito com aquilo. Então, o, o, o meu chegar, para mim, foi muito impactante. E logo que eu entrei, estavam gravando, não, eles estavam fazendo arranjo para gravar o calendário do som, que é um trabalho são das músicas do Hermeto Pascoal. Ele tem um livro, para quem não sabe, que se chama Calendário do Som, que é um livro que ele escreveu uma música por dia. Então é uma bíblia, assim, é lindo, é todo manuscrito. Ele escreveu uma música por dia e ele fez um convite para o Itiberê, do Itiberê gravar a música do dia do aniversário de cada integrante da orquestra. E era assim, 30 pessoas.
Então, o processo de levantar os arranjos para esse disco, esse álbum, demorou 2 anos. E eu entrei no meio desse processo. Então, eu já entrei. Ah, e uma coisa doida, porque eu entrei como violinista. E o violino era o meu instrumento secundário, lembra? Então, eu queria tocar piano, mas na oficina dele não tinha vaga para pianista. Então, eu entrei com o meu instrumento secundário, né? Então foi isso, assim. E aí, eu não posso me distrair com os comentários. Os comentários É difícil, né? É difícil trabalhar na internet. E, assim, essas histórias, assim, eu acho que, sabe, é muito inspirador ver você estar naquele meio, você ter aprendido tanto e ter levado isso para sua própria música também, né? Você usou a música universal para também compor o que vem de você também, né? Você compôs o seu primeiro álbum baseado nessas experiências que você teve, né? Todo esse sim, aprendizado de anos, né? sim. Assim, o grande aprendizado que a música universal, que esse tempo, né, assim, os 13 anos que eu fiquei com o Tiberê, e que eu pude ter essa experiência que foi muito mágica e foi muito incrível, e muita convivência com o Hermeto também, né, com o Hermeto Pascoal. Isso foi uma coisa muito, muito. Ah, e que eu ia falar e que acabei não falando, que logo que eu entrei na orquestra, o Hermeto convidou as cordas para gravar o CD que ele estava gravando. Então a gente gravou 2 faixas no Mundo Verde Esperança, que era o CD, né, ai, gente, já tem quase 20 anos isso. Tem mais de 15 anos. Nossa, Isso. quanto tempo. Não parece, Tem né? bastante tempo. E aí foi isso, eu tinha, sei lá, 17 anos, não tocava quase violino, porque o violino era meu segundo instrumento, não tocava nada, e aí eu fui gravar com o Hermeto Pascoal, sabe? Assim, então isso foi assim um impacto. Eu falei, tá, então é isso. E aí comecei a estudar muito, né? E aí foi a opção, porque eu estava entrando para a faculdade, foi a opção que eu fiz de dedicar totalmente nesse projeto. E o que eu ia falar agora, que é o que eu mais aprendi, inclusive o último CD que eu gravei, que foi o Identidade, no Itiberê, né? Falava muito disso, assim, e que depois eu fiz esses links com a minha na vida, com as coisas que eu estudo, né? Filosofia, espiritualidade. Mas que de verdade cada um de nós tem uma impressão digital, tem uma luz, tem uma marca, tem uma história. E o que acontece é que a gente, muitas vezes, não valoriza isso. Muitas vezes a gente quer copiar a história do outro, a gente acha que os caminhos que estão aí são para ser, né? É o que a gente tem que copiar. E muitas vezes a gente não dá valor à nossa identidade, à nosso próprio ser, né? Existir. E o jeito de fazer. A gente não acredita na nossa intuição. A gente não acredita que a gente é capaz. A gente não acredita que a gente tem uma coisa para dizer, né? Então, esse processo todo com ele me mostrou que o Tiberê ele tem isso de bom. Ele sabe puxar o melhor de cada um, sabe? Então, foram muitos anos realmente nessa busca, claro, comendo muito feijão com arroz, estudando muito os preceitos, né? Parte harmônica, parte rítmica, as partes técnicas dos instrumentos, mas muito nesse lugar de que eu tenho uma coisa para dizer e não precisa todo mundo gostar. Tá tudo bem, mas isso eu não posso me apagar por isso. Então eu preciso ser íntegra com o que eu sou, com o que eu sinto, né? Então é um pouco esse trabalho de se aceitar. E aí quando você se aceita, quando você começa a entender que você tem uma luz própria e que você tem, né, é, sempre muita coisa para aprender, mas que você tem o direito a ter um espaço no mundo, o universo vai te devolvendo. Então é uma coisa, sabe? É um bate-bola com o universo, assim. E aí você vai ocupando o seu espaço. Nossa. Então é um pouco isso, assim, acho que a identidade que você falou, né, vem um pouco de acreditar. Acreditar.
acreditar na música que sai. Porque às vezes a gente não deixa a música sair, a gente às vezes não acredita, né? Isso é muito, muito bonito e muito importante, eu acho. Que quem nunca passa por crise, né, de identidade, sei lá, eu sou jovem, eu tô estudando, mas o que que eu vou fazer da minha vida? Qual é a música que eu quero estudar? Etc, etc. Mas assim, a música ensina a gente sobre coisas da nossa própria vida, né? Essa questão da identidade, você acreditar em si mesma, às vezes a música dá essa confiança, né? Pelo menos pra mim a música me deu muita confiança de me expressar. E isso é lindo, né? Poesia da vida. É muito Nossa, você é inspirador. muito jovem, né, Giovana? Quantos anos você tem? Ah, eu já sou velha, eu fiz 19 anos Nossa, que semana velha, passada. gente. Nossa. Mas, Você ainda vai ter tantas crises existenciais ainda. se preparando para as próximas crises. E aproveitando, assim, essa energia, porque ó, eu senti uma energia muito boa agora, eu ia pedir pra você tocar um pouquinho pra gente aqui. Eu vi o Cá? violino aí do lado. Violino? Tá. É, porque senão o tempo vai passar e vai passando, porque o Ó, assunto sim, vai. eu falo muito, Jesus. Não, assim é bom. Chega assim. Eu vou tocar sentada mesmo, porque senão eu vou ter que mexer no onde está o celular, vai dar uma confusão. Deixa eu afastar mais, senão vai. Cadê meu braço? Palmas, palmas. É E difícil tá, de o dançar som aqui. chegou direito com a internet ou cortou muito? Não, não, não cortou, não. Acho que ficou um pouquinho baixo, mas eu ouvi muito bem, assim. Não cortou nem nada, senão eu teria falado, opa, cortou, mas tá Tá. tranquilo. É, eu não queria ficar dançando, senão ia ficar chamando muita atenção aqui, aqui em cima. Ai, mas muito bonito. Qual o nome dessa música que você tocou? Essa música se chama De Volta ao Ceará. Eu fiz essa música
quando fui fazer uma oficina lá, fui ministrar uma oficina, e é um lugar que eu já ministrei umas 3 ou 4 oficinas lá, e eu gosto muito de voltar. Tenho muita saudade, tenho muitos amigos, e então, de volta ao Ceará. Ah, que lindo, que lindo. Quando você tocava, apareceu uma pergunta aqui do Cassiano, que é nosso professor lá no quarteirão. Ele te perguntou assim: como você organiza a sua rotina de estudo envolvendo todos os instrumentos que você toca? Hum, não sei se eu vou ser vai ser uma boa resposta, Cassiano, para os seus alunos. Eita, o Cassiano. Eita! Então, quer dizer, eu já organizei, então posso falar de quando eu era estudante, quando eu era mais, né, mais organizada. Hoje em dia, rotina nunca foi meu forte, né? Mas quando eu estava na orquestra do Itiberê e tal, eu tinha uma rotina, é, ensaiava 3 vezes por semana, então tinha aquilo, como eu ensaiava muitas horas por semana, era segunda, terça e quarta, tipo a manhã inteira, de 9 a 1 da tarde. Então eu estudava lá os instrumentos, eu estava sempre tocando, estudava muito com a cabeça, né? Quando eu não estava tocando. Então tinha uma. Estava sempre em contato com o instrumento. Chegava em casa, tinha que estudar para poder chegar no ensaio tocando. Era sempre a música do Hermeto, do Tiberê, são puxadas, então tinha muito conteúdo para estudar, né? E além de todos os estilos da música brasileira, assim, né, que sempre aparecia no repertório, tinha coisa dos compassos ímpares e era muita informação nova para mim. Então eu tinha uma rotina de, na verdade eu só estudava praticamente. E aí tinha isso, saía de um instrumento ia para o outro. E na verdade por muito tempo eu fiquei muito focada no violino, né? Porque como era o meu instrumento secundário e como eu não tinha muita técnica, quando eu já entrei nesse espaço onde todo mundo já tocava muito e tinha muita experiência, eu tive que focar muito na parte técnica do violino. Depois, e sempre o piano com harmonia e tal, com aquela levando junto. O trompete veio depois, quando eu já me senti mais segura, né, com o violino. Não adianta também a gente começar a estudar e pegar tudo que é instrumento e não aprofundar em nada. Então, eu acho assim, falando didaticamente, né, vocês são muito jovens e tem né, muitos estudantes e tal, eu acho que é legal escolher um instrumento para se aprofundar e instrumento harmônico também. Então, se seu instrumento é um instrumento melódico, né? Eu não é o caso, mas sei lá, quem toca um violino, ou um violoncelo, ou uma flauta, é muito legal aprender um teclado ou um violão, porque a harmonia, né, ela faz parte, assim, é muito importante. Eu digo sempre que a gente tem 3 pilares, né, na música. A gente tem que ter uma noção de harmonia, principalmente para música popular, harmonia, ritmo e melodia, né? Melodia, contraponto, enfim. E aí, quando a gente tem um instrumento que é mais de melodia e contraponto, a gente precisa é, entrar nisso. Hoje em dia, minha rotina é bem doida, assim. Porque eu viajava muito antes da quarentena, eu já estava viajando muito, então eu vou estudando o que tem prioridade. Tem um show que eu vou tocar isso, aquilo, eu estudo isso, aquilo, entendeu? Eu vou dando prioridade para o que eu tenho pela frente, assim, né? Você falou que não ia dar uma boa resposta, mas você falou a mesma coisa que o Cassiano fala toda aula pra gente. Pra quem não Ai, que bom. estuda um instrumento harmônico, estuda o violão. Na aula de harmonia ele sempre fala isso. Não, mas É faz muito todo sentido. importante. Uhum. E um instrumentozinho de percussão também, sabe? Nem que seja um ovinho, assim, não precisa tocar profissionalmente ou ir para o palco, mas uma noção de um instrumento de percussão também ajuda muito a gente a desenvolver o pulso interno, né? A escuta também. A música ela tá dentro da gente e todos os instrumentos vão ajudando a gente a desenvolver isso, né? A desenvolver a Exatamente. ritmo, desenvolver a harmonia. E é muito mais fácil aprender tocando do que só na teoria, né? É impossível, eu acho, só Sim. lendo e entender tudo. É difícil. E pediram para você falar das suas composições e eu queria juntar uma pergunta minha, que era pedir para você falar um pouco como foi o processo de criar o seu primeiro álbum, que é o Primeiras Impressões, né? E contar, né, de onde surgiram as composições, o que te marcou nesse processo. Conta um pouco pra gente.
Bom, o processo de compor para mim sempre foi muito natural. Desde a época do conservatório eu já compunha alguma pecinha, né? O pouco que eu tinha de ferramenta eu já queria inventar, eu já queria, né, sempre criar uma história, assim. Então é uma coisa que para mim sempre foi muito natural. E claro, quando eu entrei para a orquestra do Itiberê e eu via o Itiberê todo dia compondo ali, fazendo arranjo ali na nossa frente o tempo inteiro, foi uma aula para mim, né? E eu sentia, eu falava, nossa, eu consigo fazer isso, sabe? Eu intuitivamente eu falava, nossa, eu acho que se eu sentar assim, eu consigo, né? Claro que naquela época eu não tinha bagagem nenhuma, então eu ficava lá anotando as coisas dele, era monitora e aquilo foi uma escola incrível, que era tudo que eu precisava para desenvolver. Então o processo de composição é muito intuitivo, né? Eu nunca estudei composição nesse ponto de não sei uma teoria, não sei um nada sobre processo de composição, não tenho nem ideia do que se passa numa faculdade de composição, por exemplo. É, nem sei como é isso, assim, Enfim, então as minhas composições são intuitivas. É como assim, vou pegando ferramentas, e aí vai saindo naturalmente na hora de compor, né? E para mim é um processo muito de conexão mesmo com algo maior, com a espiritualidade. Sempre foi uma coisa meio mágica, meio de se conectar. Então, para mim, tá num lugar assim especial. E o processo do primeiro CD, do primeiras impressões, foi porque eu fiquei esses 13 anos lá no Itiberê, muito tempo aprendendo muita coisa, estudando muita coisa. Eu compunha muito e aí ele falava assim, guarda as composições, uma hora vai ser a hora certa, guarda, guarda. E aí chegou um momento que eu estava já explodindo, né? Tipo, eu tinha muita coisa para mostrar, para botar no mundo, e eu precisava dar vazão àquilo, porque a sensação que eu tinha era que eu ia ficar sufocada, assim, porque tinha muita coisa nova. Eu tinha mudado de fase, né? Tinha mudado de fase, saí do Tiberê, e aí comecei minha carreira solo, comecei outro processo, então outras músicas queriam vir. Então, o processo eu me mudei, né? Fui para São Paulo, porque até então eu estava no Rio, e aí quando eu saí, eu acabei indo para São Paulo, a convite de uma peça de teatro que eu trabalhei, e foi muito interessante também, me ajudou muito, abriu muito minha cabeça com a questão artística, né? De cenário, figurino, e como pensar espetáculo, né? Como pensar a música do show de outras maneiras também, que eu não tinha muito essa bagagem na música instrumental. Então, para mim, foi muito bacana esse contato também. E aí eu fui para São Paulo, né? Então, eu montei um grupo lá. E comecei a ensaiar com o grupo as músicas. Comecei a pegar algumas músicas que eu tinha já prontas na gaveta e outras que estavam nascendo muito, assim, estavam muito fortes. Então, começamos a ensaiar, ficamos um ano ensaiando e a gente já tinha um repertório do CD. Quando eu vi, assim, um ano depois, a gente já estava tocando. Em São Paulo tem uma cena bacana para música instrumental, então a gente conseguiu tocar, conseguiu amadurecer o repertório. Aí deu um ano, eu falei, gente, vamos gravar. E aí então já foi orgânico, sabe? Não foi assim, vou entrar no estúdio e tal. E aí, naturalmente, foi um panorama, acho que da minha trajetória até ali, sabe? Então, tem desde a primeira composição que eu fiz, assim, quando eu entrei para o Tiberê, não a primeira da vida, mas a primeira nessa linguagem, como homenagem, por exemplo, a Léa Freire, que não tinha feito parte dessa minha trajetória, dessa maneira, né? Apesar de eu ouvir ela, mas a gente não tinha contato físico, mas foi uma pessoa muito importante que me ajudou muito em São Paulo e que me ajudou a honrar a parte do feminino, né? De ser mulher, instrumentista, compositora, arranjadora, e sou muito fã de todo o legado da Léa, né? Então, foram coisas do momento também, coisas da vida e coisas do momento. Então, um pouco tinha frevo, forró,
um choro, né? Um pouco dessa, tudo nessa linguagem, nesse caldeirão universal. E falando até disso, da questão dar o valor do feminino na música, a identidade visual do seu álbum é linda, sabe? É impecável, sabe? Vendo a capa e as fotos já dá pra entender, assim, mais ou menos, assim, dá pra tentar adivinhar o que se passava na sua mente, né? Tipo, de querer brincar com aquela questão de tantas cores, assim, é uma coisa que se Isso, comunica muito, sabe? É muito bonito isso. isso. Você trabalhou com outras mulheres também, né, pra criar a identidade visual do seu álbum. Isso é muito interessante, Ah, sabe? e a identidade do álbum, né, desse primeiro, foi só criado por mulheres. Então foi muito especial, assim. E é bem essa coisa mesmo da cores, possibilidades, liberdade, né? É um pouco isso mesmo. Você costuma relacionar bastante outras artes com a sua música? Igual essa questão de pegar o visual e comunicar o que você queria também com a música. Mas se eu domino outras artes Não, ou se se eu... você se inspira e usa dessas linguagens Ah, também, né? sim. Sim, eu luto muito por essa integração. Luto muito por essa integração. Eu acho que é muito importante a gente não setorizar tanto, sabe? Eu acho muito legal. Eu gosto de misturar com poesia, né? Eu, textos e até dança, né? Já no meu show já teve performance e tudo. Eu acho, eu gosto. Eu luto por essa integração das artes. Acho que uma coisa inspira a outra, sabe? Acho que isso é importante, né? Porque ainda mais nesse momento que a arte é num país assim que às vezes a gente tem que lutar pelo nosso espaço e tá, tipo, poder se expressar é um privilégio, então a gente tem que estar sempre apoiando os outros artistas, né? E entender o valor de cada linguagem que estão interligadas, né? A gente tá todo mundo junto. Tem como explorar todas essas áreas. E ó, eu tô vendo aqui porque tem tantas perguntas que eu queria fazer, mas falta 20 minutos já para acabar. Aí eu não sei se eu peço outra música primeiro ou se eu faço mais uma pergunta. O que você prefere? Você que sabe. Ah, então toca pra gente mais um pouquinho. Posso tocar um bem curtinho, assim, só para dar uma. Vou tocar de Não, piano, pode tá? tocar o tempo que você quiser. Eu vou tocar uma que é do meu último CD, não é desse Primeiras Impressões que a gente estava falando, é do Em Expansão e ela é curta. Se chama Luz de Estrela e Diamante. Ah, o som tá ok. Não dá pra ver o teclado, mas dá pra... Chega, dá pra ver não, Se né? não Deixa eu tiver chegar um pouquinho. jeito, tudo bem. É que o pessoal vai falar pra ver o teclado, então eu já tô prevendo o que que eles vão comentar. Tá Ah, agora torto, tá. né? Não, acho que tá bom assim. Tá Acho bom? que está bom. Tá ótimo.
pra ouvir? Dá pra ouvir o Não, pássaro? Dá? o pássaro não. Eu até olhei pro lado aqui achando que. É, não, mas não deu pra ouvir o pássaro. Que pena. Acho que ele tava querendo cantar junto. Nossa, ele bateu uma bola aqui comigo. Eu tomei até um susto uma hora. Pena que não deu pra ouvir. Nossa, mas muito bonita essa música. Onde a gente pode encontrar os seus álbuns, seus CDs, seu trabalho? Spotify, YouTube, tá tudo, todas as plataformas digitais. Meu Ok. site tem também. Depois disso, já sabe, pessoal. Vamos lá ouvir todas as músicas. Aproveitar a energia que fica aqui e continuar ouvindo a música para manter essa inspiração. A Ana Paula escreveu uma pergunta aqui para você. Ela disse assim: você teve planos interrompidos pelo momento atual? Já consegue projetar algo para o novo tempo? Olha, eu tive a minha vida inteira interrompida. Eu tinha uma viagem de 100 dias. Faltando Legal. 10 dias para eu viajar, rolou o lockdown e então eu tinha um projeto para fazer eu tenho, né? Vou realizar, não sei quando, mas eu passei no projeto do Ibermúsica para gravar um CD em Córdoba, na Argentina, e com uma big band de mulheres que se chama Eleva Big Band, e para eu compor para elas e em tempo real nesse esquema e tudo, e para depois gravar o disco. Isso era para ter acontecido em junho, não, abril. Gente, o tempo tá, né? E era O para eu ter tempo já viajado estava em abril, diferente. março, era para eu ter viajado em março, em abril era para eu ter gravado esse disco. Em abril, em Nossa abril. senhora, todos os dias estão iguais agora. E aí depois eu tinha uma turnê, eu ia para Patagônia, para o Chile, depois, enfim, tava, foi tudo assim, pá, desapareceu tudo e foi muito difícil no início, assim, quando começou eu não acreditava. Eu falei, cara, a gente demora tanto tempo para conseguir uma coisa, assim, para conseguir viajar, para conseguir, né, enfim, aprovar um projeto, é tão difícil, né? Toda uma trajetória, tem toda uma coisa, e aí de repente, pá, acabou. Não, não. Então, isso rolou pra caramba, foi muito difícil, eu tive que me reinventar toda, assim, apagar tudo que estava na minha cabeça e reinventar todos os próximos meses, assim, e entender também que agora é um dia de cada vez. A gente tem que parar com essa ideia de ficar toda hora vivendo no futuro, entende? Eu vivia no futuro pra caramba. Tipo, no show daqui, no show do não sei o quê, no show do não sei o quê. Nunca no tempo presente. E o tempo presente é tudo, é tudo que a gente tem. A quarentena veio mostrar que, tipo, não adianta a gente fazer um plano para sei lá quando, né? A gente precisa olhar o presente, precisa estar inteiro aqui no momento, né? Nesse tempo presente. Então, aí comecei a inventar os projetos que a gente conversou no início, né? E tudo. Comecei a refazer todo o processo, assim, até de moradia. Nossa, mas a gente não pode deixar o desespero, né? Que foi assim uma coisa, tudo que é inesperado, a gente cria na nossa cabeça um plano e a gente acha que a gente tá no controle, né? Aí às vezes acontece alguma coisa que lembra a gente que a gente não tá no controle de nada, que a gente só está aqui no presente vivendo a vida que nos foi emprestada. A gente tem que tentar viver o presente, exatamente isso, né? E eu Exatamente. acho que a música ela é uma ferramenta muito boa para viver o presente, porque quando você tá lá tocando ou ouvindo uma música, você tá vivendo o momento, né? Você tá ali, porque aquilo se faz no tempo, não se faz numa carta, nem num filme, assim, você tá naquilo. E isso é muito importante, acho que é uma terapia, assim, para todos nós seres humanos que somos muito problemáticos. E é interessante, outra coisa que é interessante é que a música universal tem a diretriz de não premeditar as coisas, né? De certa forma, a gente podia aplicar isso na nossa vida, né? Total. Como é que podemos Isso, aplicar algumas coisas na vida? essa parte do não premeditar é uma das regras, né? Assim, é uma das premissas mesmo da música.
universal, uma coisa que eu aprendi com o Hermeto e que não é fácil. É muito difícil, porque a gente é o tempo inteiro é, impelido a estar premeditando, a estar com a ilusão de que a gente está no controle de alguma coisa, né? Então, a gente se leva muito a sério também. Então, aí vem uns tabefes da vida, né, para mostrar a gente outras coisas. Então, acho que a gente está vivendo esse momento duro pra caramba, não é fácil. É o que você falou, tem momentos de, nossa, de cegueira total, né, de desespero e tudo. Acho que aproveitar para respirar e manter um linho, assim, uma linha, né, de que temos muitos aprendizados. Isso vem com muitos aprendizados. Então, agora você tá sempre planejando um dia após o outro e assim, você não tem então muitos planos para depois da quarentena. Você já Depois tem da algum quarentena, planado? não estou Eu também planejando não tenho nenhum, nada. mas Não estou planejando e nada. O que eu tenho, assim, eu preciso realizar algumas viagens que era para eu ter. Eu preciso concluir o projeto, isso são coisas que eu preciso fazer, mas eu quero fazer muita coisa, né? Mas eu não estou gastando a minha energia no momento para pensar o como vai ser, sabe? A energia do momento eu estou gastando com o momento, com como eu vou ficar bem saudável na quarentena, sabe? Como eu posso ajudar, como eu posso compartilhar um pouco do meu conhecimento, como eu posso, enfim, me reinventar, como eu posso estar em outro, sabe? Vibrar bem. Então, tô focando minha energia nisso, assim, né? E deixa o uhum. amanhã para É muito depois. louco como até na quarentena de ninguém saber o que vai acontecer, a gente ainda tem essa tendência também de querer super produzir, né? E agora que eu tô em casa, eu preciso todo dia postar 5 vídeos e tipo, vira também uma outra cobrança, a gente consegue o tempo inteiro se cobrar muito, né? Isso Sim. é bem perigoso, eu Principalmente, acho. principalmente São Paulo, viu? Tem uma energia muito forte em São Paulo de que, né, o tempo é dinheiro e a gente tem que estar o tempo inteiro, isso aqui, pá, 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 pá. Eu sempre tive muito essa vibe, né? Eu acho que por isso que eu me dei bem em São Paulo, quando os 4 anos que eu tive em São Paulo, assim, porque mas São Paulo é tão frenético que eu, que sempre fui frenética, às vezes eu me senti engolida, assim, sabe? Eu falava, gente. Então, acho que sim, acho que a gente precisa entender que, cara, uma coisa, outra coisa, tem que produzir sim, tem que estudar sim, tem que, né, aproveitar. Acho que a gente tem que aproveitar o tempo, porque o tempo passa e a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui na vida, né? Se a gente tivesse uma programação, a gente não sabe. Então, e aí vem um vírus desse para mostrar que a gente é muito mais frágil do que a gente imagina, né? Então, a dar valor às relações, dar valor aos pequenos gestos que a gente não, né, nem dá um abraço. Gente, há quanto tempo eu não dou um abraço, né? Então, essas É, isso coisas. daí, a gente ficar parando pra pensar nisso, a gente fica doido, né? Mas é importante, né, também, às vezes, a gente parar um pouco e falar o que que eu tô fazendo, por que que eu tô me cobrando, ou por que eu tô assim, sabe? Tipo, se ter autoconhecimento, né? É muito importante pro Autoconhecimento é a músico também, chave. porque a música somos nós, assim. E a música é uma super ferramenta de autoconhecimento, né? Para mim, a música bom, é vida, né? A minha vida é música. O que eu sei fazer, o que eu dediquei. Eu tenho 35 anos, desde dos 10, 11 anos, é o que eu faço sem parar. Eu nunca parei, né? E sempre mais, e sempre mais, e sempre mais. E eu não para mim é a mesma coisa, assim. Eu não consigo falar de música e não falar de vida. Que é o que o controle que a gente quer ter na vida, às vezes a gente quer ter na música e a gente atrapalha, porque a gente acha que o nosso está certo e daí a gente fica no nosso ritmo e não ouve o ritmo do outro e não junta e não trabalha outras. Então é tudo, se a gente pode fazer o paralelo o tempo inteiro, assim.
a ansiedade. Às vezes a gente é muito ansioso, e aí na música a gente fica ansioso, se afoba, né? Destrambelha tudo. Não tem uma calma, não tem uma visão, não respira. Então, acho que quando a gente consegue entender que a música é uma ferramenta e que a gente consegue trabalhar tudo, uma ferramenta para a gente evoluir. E quando a gente evolui na música, a gente evolui no espírito. E a gente, né, usar isso como ferramenta de vida. Ser generoso, trabalhar a nossa generosidade, trabalhar, né, o compartilhar, trabalhar um monte de coisa que a gente vem para trabalhar e que não é fácil. Não é fácil. Ah, que bom que a gente fez esse paralelo aqui, né? A gente conseguiu fazer essa reflexão no meio da entrevista. Espero que eu não tenha falado demais também, porque Mas é que eu acho muito importante isso. E deixa um recado, assim, para jovens, também principalmente jovens mulheres que queiram entrar assim na cena instrumental e que são instrumentistas e estão estudando, se dedicando a isso. Alguma dica, algum conselho que você teria dado para você mesma anos atrás, quando você estava chegando em São Paulo, entrando na cena? o que eu posso dizer é assim: acreditem na força de vocês. Nunca deixa ninguém empacotar vocês em algum lugar. Nunca deixa ninguém limitar vocês, ninguém dizer o que vocês podem e o que vocês não podem, sabe? Ouvir conselho é ótimo, ouvir os mais velhos é importante, mas cada um de vocês, mesmo jovens, tem dentro de vocês a resposta. Tem dentro de vocês a intuição de qual é o caminho que vocês devem seguir. Então acreditem na intuição de vocês. Vocês podem tudo que vocês quiserem. Então entenda, respira e o que eu quero. Trabalha para isso acontecer. Seja criativo. Criatividade sempre, na música, na vida, sabe? A cabeça pensando no que pode mudar, no que pode fazer, onde eu posso me inventar, me reinventar. A quarentena está sendo um ótimo exercício para isso. Se reinventem. Procurem, assim, com foco o que vocês querem. Vocês podem tudo o que vocês quiserem. Sabe? Eu acho que é isso, assim, entender que o limite é a gente que dá. A gente que dá, a gente acredita. Se alguém falar pra gente o limite, a gente acredita. Então a responsabilidade é a nossa, porque a gente acreditou. Ninguém obriga a gente a acreditar. A gente acredita. Então a gente pode ouvir e continuar com a nossa força, sabe? Então, se eu não tivesse ouvido, escutado a minha intuição, eu não estaria hoje feliz com o que eu não acho que eu sou nada, ninguém. Eu só estou feliz por ter seguido a minha intuição e conseguir ser eu mesma, sabe? Então eu acho que isso é o mais importante, assim. Vocês consigam entender que vocês têm uma luz própria. Deixa brilhar. Ah, muito obrigada, viu, pelas suas palavras, né, que são muito fortes, assim, muito bonitas. São luz mesmo. E obrigada por estar aqui com a gente também. Eu que agradeço. O tempo já passou voando, já vai dar 5h30 aqui. Foi muito maravilhoso. Agradeço de coração em nome da Banda dos Curumins. Que um dia você venha nos visitar lá no quarteirão, vai ser uma alegria. Agradeço Vou muito assim, sim. por você ter disponibilizado seu tempo, sua energia. Quando você toca, você transmite coisas, sabe? Isso é maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Lindo o projeto. Estudem, estudem, mete a cara, estuda, estuda. Sabe? Não vamos pensar uma coisa, outra coisa. Estudem, estudem. Vamos lá, bora. Muita luz na sua jornada. Muito Na obrigada. nossa, né? Muito bom final de quinta, sexta, final de semana. Agradeço para todo mundo que assistiu, que estava aqui também. Um E beijo é para isso, todo muito mundo. Eu não obrigada. consegui. Os comentários chegou um momento que pararam, então eu não consegui mais ver os comentários, mas muito obrigada quem esteve aí assistindo a gente, E perguntando. vai ficar gravado no IGTV, então quem quiser depois relembrar as dicas, ouvir as apresentações aqui, fiquem à vontade. E um beijo. Muito obrigada. Beijo, Flor. Tudo de bom. Tchau.